Muito obrigado pela oportunidade, Júnior. Acho que falar de saúde é super importante. Apesar de a gente ter percebido que Botucatu é uma cidade muito bem servida nos equipamentos de saúde, eu e a Kátia, nós estamos andando a cidade inteira e isso inclui, inclusive, as unidades de saúde, e a gente tem percebido que muita coisa precisa mudar, né? Ontem, inclusive, antes até de falar um pouco de projeto para a saúde, a gente visitou uma repartição aqui na cidade e que confesso que a gente ficou muito chocado com o que a gente viu, e acho que é importante aproveitar esse momento aqui na Criativa para poder contar para a população o que está acontecendo. Nós visitamos um dos setores de esterilização da prefeitura, né? E o setor de esterilização, para o ouvinte poder entender, ele é como se fosse o coração da saúde, né? Ele é o coração da saúde porque todos os equipamentos de todas as unidades de saúde, eles passam por ali, e ali naquele lugar ali eles são deixados de uma forma que eles possam ser utilizados com segurança por todos nós. E nós vimos que as duas máquinas de autoclave que temos lá na cidade, que temos aqui na cidade, que fazem essa esterilização, elas estão numa situação muito triste de manutenção. Elas não conseguem mais oferecer as condições mínimas de segurança para o botucatuense. Talvez de segurança consiga oferecer, vou corrigir isso aqui, mas elas não conseguem mais atender a demanda, né, de maneira que seja razoável. E são máquinas que custam relativamente pouco e a gente precisa fazer esse investimento. Cada máquina, a gente estava fazendo um orçamento mais ou menos, custa aproximadamente R$5.000 e podia trazer uma efetividade, uma melhoria gigantesca para a cidade, uma melhor produção da esterilização, uma melhor ainda a segurança. Então eu acho que é importante a gente dar esse tipo de enfoque para a saúde, porque às vezes com pequenas coisas, tendo a paciência de ir lá conhecer na ponta da linha o que está acontecendo, a gente consegue evoluir muito. Mas falando da saúde propriamente dita, a gente primeiro precisa enfrentar o problema do pronto-socorro, né? As pessoas continuam nos relatando e contando situações onde se fica 4, 5, 6 horas aguardando para ser atendido no pronto-socorro municipal. Uma das formas de se resolver esse problema é, do lado do pronto-socorro, construir um grande laboratório municipal para que os exames, né, que são feitos depois que a gente vai lá e passa pelo atendimento médico, eles possam ser feitos ali logo ao lado e eles não tenham que ir até a Unesp, né, num veículo que sai de hora em hora. Então, ao lado do pronto-socorro, nós vamos construir um laboratório municipal que certamente vai poder dar mais agilidade ao atendimento. Paralelamente a isso, a gente vai investir um pouco mais na questão do material humano. O servidor da saúde hoje, o funcionário da saúde de Botucatu, não tem conseguido trabalhar com a tranquilidade que ele precisa porque a prefeitura não oferece as devidas oportunidades para isso. E eu e a Kátia estamos conhecendo essa realidade em loco, né? A gente já sabia do problema, mas agora estamos ouvindo dos nossos servidores para que a gente possa resolver e eles então conseguirem render muito mais no trabalho, porque a gente precisa redefinir esse protocolo de atendimento e o servidor está doido para contribuir, está doido para nos ajudar, né, nisso, e a gente vai abrir esse espaço. Paralelamente a isso, um outro problema que a gente tem na cidade é que a cidade de Botucatu, nós temos o HC aqui em Rubião, somos privilegiados por isso, mas a gente não tem um leito municipal, né? E esse leito municipal ele é importante de que a gente tenha esse espaço para dar inclusive liberdade para o médico na hora de fazer o atendimento, para que ele possa se responsabilizar por todo o atendimento, por todas as etapas disso. E nós temos ali no bairro, né, o hospital do bairro, que é um mecanismo super importante, uma ferramenta importante que a cidade tem, que com alguns investimentos a gente pode reativar a ala 300, que está desativada hoje, a ala 100 só faz parte administrativa, e se a gente conseguir esses leitos, a gente vai conseguir dar uma retaguarda maior, né, de média complexidade para quem faça os atendimentos. Então isso podia ser um grande ganho para a cidade de Botucatu, e é uma das coisas que eu e a Kátia temos no nosso plano de governo, e a gente acredita que isso pode contribuir demais, e acho que é isso que o botucatuense espera. E a gente também está de olho em todos os equipamentos, né? A gente entende que precisamos tirar do papel pronto-socorro bucal, isso é fundamental para a cidade. Nós não temos uma farmácia popular aberta 24 horas por dia, o que causa um grande problema para o botucatuense, que às vezes não tem dinheiro para comprar o remédio, e aí é atendido na sexta, passa o sábado e o domingo com dor, porque não consegue chegar ao remédio, né? Por não ter recursos, e a gente entende tudo isso, e nós temos essas soluções, e por isso que eu e a Kátia queremos estar na prefeitura a partir de janeiro. Eu abdico dos 20 segundos.
Veja, Júnior, eu acho que a educação, ela é o tema que merece a maior atenção de qualquer gestor que esteja comandando a prefeitura a partir de janeiro. Por que eu te digo isso? Porque nós temos um problema enorme por conta da pandemia, né? A gente ainda não tem noção, a gente não sabe ainda exatamente qual é o tamanho da rede, porque muita gente migrou da rede particular para a rede pública por conta da pandemia do coronavírus. Muita gente perdeu renda, muita gente perdeu emprego. Então isso certamente vai impactar a questão da educação no município no ano que vem. Então a nossa primeira obrigação é fazer um grande censo à frente à pasta da educação, porque nós já começamos esse ano faltando muitas vagas de creche. Ainda com essa migração de muitos alunos da rede particular para a rede pública, a gente tem um grande problema para resolver nas mãos. Então, uma das propostas que eu e a Kátia apresentamos para resolver isso, primeiro, a gente quer dar transparência a todo esse processo. Vaga de creche, ainda mais porque está faltando, não pode ficar na mão do gabinete. Vaga de creche precisa ter transparência. As pessoas precisam preencher os requisitos e precisa se dar transparência. Então, nós vamos tirar a fila da vaga de creche. Ela vai ser online, 100% transparente, para que todas as pessoas possam acompanhar essa questão. E aí as vagas de creche vão ser por merecimento e necessidade, não por indicação política. Esse eu acho que é um ponto importantíssimo. O segundo ponto é que nós vamos utilizar efetivamente, nós vamos tirar do papel a proposta do Vale Creche. Enquanto a rede municipal não tiver condição de absorver todas essas vagas, nós vamos comprar espaços na rede particular para que a gente possa deixar as nossas crianças, e em especial aquelas onde a mãe precisa da creche para poder voltar ao trabalho, a gente vai garantir essas vagas de creche para que essas mães não fiquem abandonadas. Se for necessário, inclusive, nós vamos fazer adaptações nesses novos prédios que estão sendo construídos para serem escolas, para que alguns possam, ainda que de maneira temporária, funcionar como creche, para que a gente não tenha mais esse grande problema, esse grande lapso de vaga de creche, porque hoje a gente tem na cidade e é um problema que o botucatuense tem contado para a gente no dia a dia. Paralelamente a isso, a gente entende como educação, obviamente o ensino integral ele precisa ser tirado do papel, a gente tem um desejo de instituir o ensino integral na cidade e a gente vai levar isso para frente, né? A gente entende que inclusive que algumas das escolas que estão sendo construídas, elas já precisam de reformas ainda antes da inauguração, algumas não têm quadra poliesportiva, não tem laboratório, né? Elas também inclusive não têm a sala de descanso, que são equipamentos fundamentais para quem quer encarar uma questão de ensino. Paralelamente a isso também, a gente vai trabalhar para ter alvará em alvará do Corpo de Bombeiros em todas as escolas de Botucatu. A gente entende que isso tem um custo alto, né, que não é fácil conseguir esses equipamentos, mas o que a gente não pode é continuar colocando todos os dias as nossas crianças em risco. Eu acho que é isso que o botucatuense espera. Para a gente poder bater no peito e dizer que a cidade é bem administrada, a gente não pode ter as escolas sem alvará do Corpo de Bombeiros. Esse é um risco muito grande que nenhuma cidade pode oferecer para as pessoas que aqui moram. Associado a isso, a gente ainda quer fazer em todas as escolas, como já teve no passado, planos de evacuação emergencial de cada uma dessas escolas em caso de qualquer emergência, sempre com o objetivo de garantir a vida. Eu acho que esse que é o nosso propósito. Quem vai para a escola não pode correr o risco de se machucar, não pode correr o risco de pegar fogo ali na escola por conta de uma omissão por parte do poder público. Então a gente acredita que se a gente conseguir resolver essa questão da demanda, que se a gente conseguir ir atrás dessa questão dos alvarás dos corpos de bombeiros e fazer as adaptações, a nossa rede ela é muito boa e aí a gente só precisa gerir melhor os nossos recursos humanos. É um absurdo o professor de Botucatu não ter um plano de carreira, como é um absurdo o jeito que o servidor público em Botucatu é tratado pelas últimas gestões. O servidor público de Botucatu, em especial os professores, mas isso se enquadra em todos os servidores, eles não têm plano de carreira, eles não têm recomposição salarial acima da inflação e ainda por cima o município está devendo a todo o servidor público de Botucatu a progressão que foi prometida lá em 2011, está na lei e ainda não saiu do papel. Olha, eu acho que para essa questão, a gente entende, obviamente, que o nosso plano de governo é o melhor plano de governo que nós temos a Botucatu.
Contudo, o da segurança é o que a gente ainda fala com mais propriedade, né? Eu tenho como vice na minha chapa a Tenente Coronel Kátia, que me acompanha aqui no estúdio, que é uma pessoa que entende tudo de segurança e que quando comandou o batalhão da Polícia Militar aqui em Botucatu, teve excelentes resultados, né? A Kátia, inclusive, foi a primeira mulher a comandar o 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior e também foi a primeira mulher a comandar um batalhão de polícia rodoviária aqui no estado de São Paulo. Então a gente entende que a segurança em Botucatu ela pode ser muito melhor e também não tem mágica, né? A gente aproveitar a experiência que a Kátia tem, é a gente realocar os investimentos que a gente não tem dúvida que dá para ser muito melhor. No último ano, Botucatu foi invadido 2 vezes, né, por quadrilhas fortemente armadas que trouxeram um pânico enorme para a nossa população. É claro que isso salta aos olhos, é claro que a gente entende que isso não é culpa da Polícia Militar, que isso não é culpa da prefeitura, mas a gente entende que alguma coisa precisa ser feita aqui na cidade para que a gente não volte a sofrer esse tipo de ataque, né? A gente também é importante a gente falar de alguns dos números, né? Por exemplo, a taxa de homicídios para cada 100 mil habitantes no ano de 2018, onde a Kátia comandava aqui o batalhão da Polícia Militar, nós tínhamos um índice de 2,85 homicídios para cada 100 mil habitantes. No ano de 2019, onde a Kátia já não mais estava com a gente aqui, a gente já subiu isso para 4,93%. E assim, a gente tem um problema que no último ano nós tivemos 9 homicídios aqui em Botucatu. Então, esses são números que eles são importantes, eles são impactantes. E ainda mais porque eles são associados a uma política pública municipal que talvez não contribua para a segurança. Como assim? Depois desses 2 grandes ataques que eu quero reafirmar aqui, não entendo que isso foi culpa da polícia, não entendo que isso foi culpa do prefeito, não entendo que foi culpa da prefeitura. Acho importante a gente deixar isso muito claro aqui. Mas depois desses 2 ataques, a gente não teve R$1 de investimento no município com relação à segurança. A questão da cerca virtual, que certamente não ia evitar os ataques, mas ela podia ajudar na investigação, ela podia ter causado uma sensação de insegurança por parte dos bandidos que talvez, sabendo dessa cerca virtual, não viessem a Botucatu, ela de repente podia prevenir. A gente não teve R$1 de investimento. Nós temos um deputado estadual na cidade, deputado Fernando, que inclusive anunciou nas redes sociais a liberação de emenda parlamentar para fazer a cerca virtual. E aí, não sei se é exatamente o que está acontecendo, mas a impressão que dá é que a prefeitura não aceita o dinheiro, não usa esse dinheiro para investir na segurança. Inclusive porque na cidade de São Manuel, aqui nossa vizinha, existe uma cerca virtual através de um sistema operacional da Polícia Militar que é gratuito, onde faz uma integração de todas as câmeras de vigilância particulares. Então não precisou nem fazer um grande investimento para que isso funcionasse em São Manuel, e esse é um exemplo que precisa vir para cá. Paralelamente a isso, a gente volta na questão do servidor municipal. O Guarda Civil Municipal de Botucatu, ele faz papel de polícia nas ruas, não é reconhecido por isso, não tem um plano de carreira, não tem a estrutura adequada de alojamento para poder se preparar, não tem o treinamento adequado como tropa, e a gente precisa rever tudo isso. Isso de maneira imediata. Associado a tudo isso, a gente precisa iluminar melhor as praças da cidade, iluminar melhor a cidade de uma maneira geral, cuidar do asfalto, que isso reduz também a questão do acidente de trânsito. Então, você pode perceber que a segurança ela é muito transversal mesmo. E se a gente conseguir boas ações e puder direcionar melhor os nossos investimentos, eu não tenho dúvida que Botucatu vai ser uma cidade ainda mais segura. Obrigado, Júnior. Eu acho que esse é um tema interessantíssimo. E a gente considera que essa atual administração possui um dos governos, talvez o governo menos inclusivo da história da cidade. A gente entende sim que a administração tem seus méritos, que ela tem coisas que são positivas, mas se a gente entendesse que tudo é uma maravilha, não tinha sentido sair candidato. E justamente por isso eu e a Kátia nós temos uma perspectiva e um projeto de cidade muito diferente do atual. Por isso que estamos aqui, por isso que estamos andando essa cidade inteira para conversar com as pessoas. A questão da inclusão, ela é transversal. A gente não pode pensar
que inclusão é só a gente tentar direcionar recursos, é a gente fazer ações isoladas, porque não é. A inclusão, ela precisa ser olhada sobre uma outra perspectiva na cidade. Primeiro, a gente precisa de uma política pública direcionada, mais firme, mais forte e mais definida. Hoje, a gente ainda não percebe a assessoria de inclusão na cidade de Botucatu atuando de uma maneira tão grande assim. Porque a inclusão, ela envolve a pessoa com deficiência, ela envolve o idoso, ela envolve as mulheres, ela envolve os jovens. Como você pode perceber, ela envolve uma série de fatores e ela precisa de uma série de investimentos. A gente precisa continuar trabalhando nessa questão com um pouco mais de altivez. Nós temos que dar segurança. Nós não temos, por exemplo, um plano de calçadas bem definidos, e quando a gente faz investimento em calçadas, esses investimentos são equivocados e atabalhoados, sob a minha perspectiva. A Major Mateus é um grande exemplo disso, né? Eu trabalho lá na Major Mateus, meu escritório e o nosso comitê agora é lá na Major Mateus, e a gente percebe que se gastou um dinheiro muito grande, né, num corredor comercial importante, por exemplo, mas não se fez um hidrante na Major Mateus. A gente não tem em Botucatu nenhum centro-dia municipal para o idoso, por exemplo. A gente tem um grande problema de como faz a gestão e de como cuidar das pessoas com deficiência. O NAP é o reflexo disso. Tanto é que a gente tem enfrentado uma luta muito grande lá na Câmara Municipal para que ele possa continuar funcionando de maneira adequada e com os recursos que lhes são devidos. Nós temos um centro esportivo paralímpico que tem problemas estruturais que sequer foram enfrentados no início dessa gestão, e até agora a gente aguarda essa resolução desse problema. Então, quando a gente fala de inclusão, a gente precisa pensar nisso tudo. Por exemplo, as mulheres, as estatísticas nos mostram que muita gente perdeu emprego na pandemia, mas o maior número de desempregados durante a pandemia foram as mulheres. Então a gente vai ter que dar um enfoque especial, nós vamos ter que dar uma qualificação especial para as mulheres e vamos ter que fazer uma política pública diferente para que a gente possa envolvê-las nesse processo. Nós não podemos ignorar que existe um machismo por uma parte do mercado de trabalho e a gente precisa trabalhar para mitigar isso e, quem sabe, acabar com esse problema. Então, inclusão não é só a gente pensar na pessoa com deficiência, que claro precisa ser muito bem tratado, nós precisamos de corredores inclusivos para que as pessoas com deficiência possam inclusive se locomover pela cidade de Botucatu com segurança, mas a gente também tem que pensar no jovem, e isso tem relação direta com o mercado de trabalho, tem relação direta com lazer, que a gente não oferece nenhum tipo de lazer para o jovem, aí o jovem vai para a praça, aumenta o som do carro, exagera algumas vezes na bebida, no consumo de bebida alcoólica, e isso gera um problema inclusive de segurança. Então vocês podem perceber como os temas são todos interligados, né? Porque o vizinho com razão reclama daquela perturbação, mas o município, por sua vez, não oferece nenhuma alternativa para esse jovem. O município não ajuda o jovem com orientação vocacional, o município não ajuda o jovem a montar o seu currículo. Então a gente percebe que, de fato, naquilo que remete às pessoas, no investimento às pessoas, que é uma coisa que eu e a Kátia repetimos o dia inteiro, que a gente quer uma gestão voltada muito mais para as pessoas do que para as coisas, a gente entende que esse governo falha muito, né? E a gente quer dar essa outra perspectiva de administração. A gente quer uma administração que, claro, fique preocupada sim com os números, mas não fique preocupada com números porque acha alguma coisa. A gente quer ter número, a gente quer ter estatística, a gente quer um instituto municipal que possa levantar de fato as verdadeiras demandas dos botucatuenses para que a gente faça o investimento com dinheiro público de maneira séria, não porque o prefeito ou o secretário acha isso ou acha aquilo. A gente tem que ter gestão profissional na cidade, e a inclusão certamente está envolvida em cima de tudo isso. Talvez a geração de emprego e renda, ou aliás, a falta de geração de emprego e renda em Botucatu seja um dos maiores ou o maior problema que a cidade enfrenta. Nos últimos anos, nós tivemos uma política de desenvolvimento econômico para a cidade muito retraída, e a gente tem sofrido com isso, em especial nesse momento de pandemia. Tenho certeza que você que está acompanhando a entrevista conhece alguém, ou você perdeu o emprego, ou você conhece alguém que perdeu o emprego. E a gente não vê por parte do município nenhuma política pública para auxiliar isso, né? Por exemplo,
Nós, nos últimos 4 anos, não fizemos a doação de lotes industriais, né, para empresas de Botucatu ou empresas que quisessem vir a Botucatu para implantar os seus serviços e assim gerar emprego. E por que a gente não faz isso? Porque nós não temos mais um distrito industrial disponível para isso. Nós vamos tirar do papel, a partir do ano que vem, se tudo der certo, né, o Distrito Industrial 4. E aí a gente quer usar o Distrito Industrial 4 em 2 frentes. A primeira, nós queremos percorrer as mais de 60 empresas que pediram para a Prefeitura a área para ampliar suas instalações ou se instalar aqui em Botucatu. Nós vamos contemplar primeiro as empresas daqui, quem precisar de área para aumentar o seu parque fabril e assim gerar mais emprego, nós vamos franquear, nós vamos dar essa possibilidade e num segundo momento a gente vai atrás de outras empresas. E um dos compromissos que a gente assume aqui é a criação da Secretaria da Indústria. A gente perdeu esse instrumento importante e a indústria hoje não tem para onde ir, não tem com quem conversar, não tem como ajudar a cidade a se desenvolver. Quem tem feito o papel de Secretaria da Indústria aqui na cidade de Botucatu é a Fiesp, né? Mas faz de maneira voluntária e faz infelizmente fora do governo porque não tem espaço ali dentro. E não tem sentido a gente não aproveitar os empresários aqui de Botucatu, que são empreendedores por natureza, para nos ajudar na geração de emprego e renda. Eu e a Kátia, inclusive, visitamos a semana passada, ou retrasada, se não me engano, o Paulo Scaff, que é o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e ele assumiu um compromisso público conosco de que, se estivermos na prefeitura a partir de janeiro, vai nos ajudar a percorrer e conversar com as maiores empresas do Brasil, para que a gente possa atrair algumas delas para Botucatu, para que a gente possa ser, inclusive, mais efetivo na geração de emprego e renda. Não tem sentido uma cidade como a nossa, que tem indústrias sólidas, a gente não pensar em todo mundo. Eu acho que a gente precisa privilegiar as grandes empresas que nós temos em Botucatu, obviamente, nós temos que cuidar de quem gera emprego aqui na cidade, mas nós temos que cuidar também do pequeno, e a gente tem sentido que, por parte da administração hoje, a indústria não é uma prioridade. Tanto é verdade isso que eu estou dizendo, porque um governante, ele diz a sua prioridade, ele mostra a sua prioridade quando ele manda um orçamento. Porque é quando você vê aonde se planeja gastar o dinheiro do município que você consegue entender aonde você vai investir, aonde de fato aquilo faz sentido para o gestor. E depois de uma pandemia, onde o nosso comércio foi abandonado pelo governo municipal e não se tem nenhuma política pública de geração de emprego através da indústria, nós temos no orçamento que tramita na Câmara Municipal R$190 mil, 160 para investir na promoção industrial e 30 mil para investir na promoção do comércio. Eu quero perguntar para você que está acompanhando a entrevista, como é que a gente vai ajudar o comércio e a indústria de Botucatu, tendo um orçamento de R$422 milhões previstos para o ano que vem, e investindo 190 mil em promoção industrial, em promoção comercial. Não parece que a cidade está entendendo e enxergando o que acontece no dia a dia da gente. Então, a geração de emprego e renda é uma prioridade minha e da Kátia, e nós vamos investir muito em qualificação. Hoje, muitas das empresas da cidade têm vagas abertas, mas não são preenchidas porque não tem qualificação e o município não ajuda nessa qualificação. Então, geração de emprego e renda, para mim e para a Kátia, a partir de janeiro, é prioridade nessa cidade. O senhor tem ainda 40 segundos. Não, eu abro mão, obrigado. Então tá bom. Primeiro é agradecer a Kátia por me acompanhar aqui, agradecer a oportunidade. É sempre um prazer falar com Botucatu. Essa cidade é maravilhosa, tem muita coisa boa aqui em Botucatu, inclusive da atual administração, mas a gente entende que tem muita coisa que precisa melhorar e por isso estamos percorrendo todos os cantos da cidade. Estamos mostrando essa perspectiva que eu e a Kátia temos de Botucatu. Nós queremos fazer uma gestão que compreenda que atrás de cada número do orçamento municipal existe uma vida. Cada planilha do orçamento mexe com a minha vida, com a sua e com a sua. Então a gente precisa pensar nisso na hora de administrar a cidade. É claro que a gente quer uma cidade com as contas equalizadas, uma cidade que honre com todos os seus compromissos, mas para uma cidade ser considerada bem administrada, ela não pode permitir um tratamento de saúde onde as pessoas fiquem 5, 6 horas esperando, não pode permitir um transporte coletivo que não atende a demanda do botucatuense. Tem gente em Botucatu que fica 2 horas para ir, 2 horas para voltar do trabalho de ônibus. Isso não é Grande São Paulo, é Botucatu.
Desculpem, isso é inadmissível. A gente não trata o nosso servidor público, o servidor de Botucatu, o agente público de Botucatu, com o devido respeito. Então a gente, quando olha para a cidade, vê que a saúde não funciona, que não tem geração de emprego e renda, que o servidor não é bem tratado, né, e que a gente tem muitos desafios em todas as áreas, os grandes problemas não foram enfrentados, a gente não consegue concordar que a cidade é bem administrada. A gente concorda sim que a cidade é boa, que a administração atual tem méritos, mas que tem muita coisa que precisa melhorar, e eu e a Kátia entendemos que a gente pode resolver esses problemas a partir de janeiro. E por isso queria pedir para você, ouvinte da Criativa, ouvinte da Cultura, o leitor do Acontece, que se puder, no dia 15 de novembro, vote 17. A gente quer fazer uma cidade de fato para todo mundo, uma cidade que tenha uma gestão que se preocupe muito mais com as pessoas do que com as coisas. A gente quer investir muito menos nas entradas da cidade e quer investir muito mais nos bairros, quer investir muito mais em equipamentos importantes como o autoclave para esterilizar as coisas que a gente usa na saúde, porque assim a gente entende que a cidade é mais humana. A cidade que se preocupa muito mais com a gente do que com as coisas ou do que com números. Obrigado pela oportunidade, eu abro mão dos 30 segundos restantes.